Quando efetuada a instalação do Cuca Fiscal Contábil 2023-A, no primeiro acesso ocorrerá a transferência cadastral, onde serão transferidos do ano de 2022 as tabelas principais e o cadastro geral das empresas. Então, no primeiro acesso que o usuário fizer ao sistema 2023, serão importadas todas as empresas que estão ativas ou sem movimento no Cuca Fiscal Contábil 2022. As empresas inativas não serão transferidas. Serão transferidas as informações de tabela, como tabela de código contábil, agilizadores, plano de contas e todas as demais tabelas gerais que são importadas na primeira versão. Lembrando que as alterações efetuadas nessas tabelas gerais no ano de 2022, elas não são aplicadas automaticamente ao Cuca 2023. Portanto, quando houver a necessidade de criar uma nova conta, um novo código contábil, ou alguma outra informação pertencente a uma tabela geral no ano anterior, essa alteração ela deve ser feita também no ano atual, considerando 2023. Uma novidade nessa instalação, que já está disponível, inclusive, há algumas versões no programa 2022, é a possibilidade de transferir os cadastros. Até então, a transferência cadastral, ela ocorria exclusivamente na instalação da primeira versão do ano, o que foi melhorado já algumas versões do Cuca Fiscal Contábil 2022. No primeiro acesso ao sistema no ano, as informações cadastrais das empresas serão importadas. Entretanto, caso o usuário inclua uma nova empresa no ano anterior, hoje já existe a possibilidade de fazer essa transferência. Então, nós citamos na carta o FAQ 8209, que orienta como o usuário pode fazer essa transferência do cadastro de empresas após a instalação da primeira versão. Ressaltando que na instalação não é necessário nenhum procedimento, basta acessar o sistema no ano de 2023 e acessar cada uma das empresas que será utilizada. Esse procedimento do FAQ 8209, ele é exclusivo para ser utilizado no caso de novas empresas que são incluídas no ano anterior após a instalação do ano seguinte. Outro FAQ citado na carta é o 8304, que trata da transferência de saldos contábeis, saldos do conta corrente fornecedor-cliente, conta corrente tributos, saldo credor e demais informações que devem ser transferidas do Cuca 2022 para 2023. Então, é essencial que a versão Cuca Fiscal Contábil 2022-F seja atualizada previamente, para que, assim, a versão 2023 possa ser instalada e tanto a transferência cadastral quanto a transferência de saldos, ela possa ser realizada pelo usuário. Foi realizada uma melhoria nessa versão no que se refere à transferência do conta corrente fornecedor-cliente. O que acontecia muitas vezes? O usuário efetuava a transferência do conta corrente fornecedor e cliente com os registros em aberto do Cuca do ano anterior para o ano seguinte. Por algum motivo, ele acessa o ano anterior e efetua a baixa da totalidade dos registros em aberto.
Quando era efetuada uma nova transferência, esses saldos em aberto no ano seguinte, eles não eram atualizados. Por que que não eram atualizados? Porque como não havia mais nenhum registro a baixar, a ser transferido, o arquivo era gerado zerado, o arquivo de transferência. Assim, não era identificada nenhuma informação para ser sobreposta no ano seguinte. Nesta situação, em que for feita baixa em totalidade de todos os registros em aberto no ano anterior e feita uma nova transferência de saldos, agora os registros em aberto no ano seguinte serão excluídos, tendo em vista que já foram totalmente baixados no ano anterior. Então, essa é uma melhoria relacionada a esta transferência de saldos. Nesta versão do Cuca Fiscal Contábil 2022F e também na versão do Cuca Fiscal Contábil 2023A, já estão disponíveis a geração da DIRF e da DEMED, referente ao ano calendário 2022 e também as situações especiais ocorridas no ano calendário 2023. Ainda na versão do Cuca Fiscal Contábil 2023A, foram disponibilizadas as atualizações relacionadas à geração do SPED-CMS-IPI, com vigência a partir de janeiro de 2023. Então, nós falaremos brevemente de cada um dos registros que foram incluídos ou alterados e uma informação mais detalhada poderá ser verificada nos FAQs relacionados a cada uma dessas informações que serão geradas, ok? Então, no registro K010, será gerada a informação sobre o tipo de layout que será utilizado para a geração do bloco K. Então, nós vamos acessar a opção exportação/importação, exportação, exportar informações SPED CMS IPI e poderemos verificar a opção tipo geração do bloco K, que será simplificado, completo ou restrito aos saldos de estoque. Este campo determinará qual a informação que será gerada no K010. E assim, quais os registros do bloco K que serão enviados por este contribuinte. A próxima atualização no layout do SPED-CMS-IPI foi no registro 0221. É um novo registro incluído a partir de janeiro de 2023, que é a correlação entre códigos de itens comercializados. Nós vamos acessar a opção Tabelas específicas da empresa, Produtos da empresa. Vamos acessar a opção Correlação de itens, e assim será demonstrada esta tabelinha de correlação. Qual a informação que deve ser informada neste registro? O layout determina que seja preenchido nesse registro os itens correlacionados ao item do 0200, da tabela de produtos da empresa. Então, eu vou utilizar um exemplo que foi citado no guia prático do SPED-CMS-IPI e que pode ser consultado por vocês para um melhor entendimento da informação que vai ser entregue nesse campo. O manual, ele cita a situação de uma cesta básica, de uma empresa que possui na tabela de produtos o item cesta básica. Então, nós vamos considerar a cesta básica como sendo um produto do registro 0200,
que é a tabela de produtos da empresa. Então, nesse exemplo, os itens correlacionados dentro do registro 0221 seriam os produtos que compõem essa cesta básica, tá? Então, nós vamos considerar que a cesta básica tem arroz, feijão, óleo. Estes itens seriam correlacionados ao item pai da tabela 0200, que é a cesta básica. O manual ele estabelece ainda que nos casos em que o item da tabela de produtos da empresa, ele representa um único produto. Então, por exemplo, uma lata de refrigerante com 350 ml. No registro 0221, este mesmo item, este mesmo código do item relacionado no 0200, que é a tabela de produtos, ele deve ser informado com a quantidade 1. Isso significa que para todos os produtos da tabela de produtos da empresa, eu terei que incluir manualmente um item correlacionado? Não, porque o sistema, quando ele identificar que não há nenhum item correlacionado, entende-se que o item pai do registro 0200, ele deve ser repetido no 0221 com o mesmo código. Isso será feito automaticamente na geração do arquivo, tá? Agora, ele ainda dá um terceiro exemplo. Se o item pai da tabela de produtos da empresa é uma caixa com 12 latas de refrigerante, com 350 ml cada, então no 0200 terá um registro 0221 filho, porém na quantidade estará 12, porque esse item da minha tabela de produtos, ele representa 12 latas de refrigerante. Neste terceiro exemplo, o registro 0221, ele tem que ser incluído manualmente pelo usuário. A única situação em que ele será gerado pelo sistema automaticamente é a situação em que não há nenhum item correlacionado e, portanto, nós iremos gerar o mesmo código do item, sendo o código do item atômico, com a quantidade 1, para atender, então, esse exemplo 2, existente no manual. Foram atualizados os registros C855, C857, C895, C897. Todos eles estão relacionados ao documento modelo 59, ao SAT, né, o cupom fiscal eletrônico, e eles serão gerados quando forem preenchidas as informações de observações do lançamento fiscal e outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores, sendo relacionados a esse modelo. Então, no livro de saída, quando preenchidos esses campos referente à observação e aos ajustes, serão gerados esses registros de acordo com a escrituração, sendo os dois primeiros relacionados à escrituração individualizada e os dois seguintes relacionados à escrituração consolidada. Os registros D700 até o registro D761 estão relacionadas à escrituração do modelo 62, que é a NF-COM, a nota fiscal de comunicação. A NF-COM, ela vem para substituir as notas fiscais modelo 21 e 22 de comunicação e telecomunicação. Então, vocês encontrarão no sistema um FAQ específico
para cada tipo de registro, descrevendo quais serão as informações geradas, tá? Sendo que o D700 e o D730 é o lançamento mesmo, a escrituração da nota fiscal, da nota fiscal de comunicação, desculpa, modelo 62. 731, a informação do Fundo de Combate à Pobreza. 735 e 737, a observação do lançamento fiscal e os ajustes de outras obrigações tributárias e informações de valores provenientes de documento fiscal. O D750 e o D760 é semelhante ao D700 e D730, com a diferença que essa é a escrituração consolidada. Quando eu irei utilizar a escrituração individualizada? Quando eu irei utilizar a escrituração consolidada? De acordo com a legislação de cada UF, que determinará a maneira com que essa informação ela deve ser prestada na escrituração. O registro D761, que está relacionado à escrituração consolidada, e é o FCP, por hora, ele não será gerado pelo Cuca automaticamente, tá? Então, todos esses registros novos do bloco D, eles estão relacionados à escrituração do modelo 62, que vem a ser a NF-COM. Estes foram os itens da carta da versão Cuca Fiscal Contábil 2023A.